Você já teve aquele momento que diante de uma situação estressante ou ameaçadora, você sentiu que o seu corpo, que as suas emoções agiram muito antes de você conseguir pensar? Sabe quando a situação passa e você pensa, nossa, eu nem percebi o que eu fiz, eu só fui. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Muitas vezes o nosso cérebro, para garantir a nossa sobrevivência, faz com que a gente haja antes de raciocinar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, entender como funciona isso dentro do nosso cérebro de uma forma muito simples, entender como isso impacta a vida das crianças. Imagina que você tá acampando com a sua família. Então vocês estão num fim de semana super gostoso, montaram a barraca, fizeram a comida, estão ali acampando, jantando, né, esperando uma noite super agradável e de repente, sem aviso, entra na barraca de vocês um urso enorme. Nossa, o nosso corpo vai entrar num sistema de que a gente chama de luta ou fuga. Ou você vai lutar com aquele urso ou você vai fugir daquele urso, antes mesmo de você poder pensar. E é isso que a gente chama de sequestro da amígdala. Eu vou explicar pra vocês, não se apeguem tanto ao nome amígdala, porque pode assustar um pouco quando a gente traz termos, né, assim, mas a amígdala, ela tá localizada no nosso sistema límbico, que é o que eu sempre falo pra vocês, que é o nosso cérebro emocional. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas imagina que aquele urso tá ali. As sensações que a gente tem no nosso corpo, quando a gente tá nesse estado de luta ou fuga, são sensações que são desencadeadas por hormônios como o cortisol, por exemplo. Então a gente fica com o nosso coração muito acelerado, a nossa pupila dilata, a nossa mão começa a suar e a gente entra nessa dinâmica de luta ou fuga, né? Então a amígdala, que ela é a responsável por isso, quando o urso tá ali, é a amígdala que vai sequestrar toda a nossa razão para que a gente faça alguma coisa rápida e sobreviva, né? Ela é essa pequena estrutura que ela é localizada no sistema límbico, né? Na parte do nosso cérebro emocional, que é responsável tanto pelas nossas emoções como pelas nossas respostas instintivas, né? Ela, vamos dizer assim, é como se fosse o nosso alarme, o nosso detector de perigos. É ela que recebe uma experiência sensorial e fala, opa, isso aqui é perigo. Perigo, liga o alarme, conecta nosso corpo com todos os nossos hormônios do estresse, né, que são importantes em situações como essa, que é, por exemplo, o cortisol, e faz o nosso corpo entrar nesse estado de alerta, nesse estado de luta ou fuga, né? Aqui tá uma parte muito interessante que eu queria trazer para vocês. A amígdala, ela recebe essas informações sensoriais de uma forma muito mais rápida do que o nosso cérebro racional, mais especificamente do que a parte do cérebro córtex pré-frontal. Então, ela vai receber essas informações de uma forma reduzida, ela não vai receber tudo, ela só viu o urso, ela não vai parar para pensar se esse urso é de verdade, se ele não é, se ele é alguém brincando, não, ela só viu o perigo, ela recebe a informação antes, então ela é responsável por agir primeiro, né? Por isso que a gente tem essa impressão que a gente agiu antes de pensar, porque de fato aconteceu isso, né? As mensagens, existe uma analogia que eu acho muito interessante, que é como se uma mensagem do mundo externo, seja através da visão, do olfato, da audição, pegasse uma autoestrada muito rapidinha para chegar na amígdala, para fazer esse primeiro filtro, e essas mesmas informações, elas pegam também uma estrada cheia de curvas, uma estrada mais devagar, até chegar no nosso córtex pré-frontal, no nosso cérebro racional, né? Então, na autoestrada a informação vai chegar menos informação, mas ela vai chegar antes. E no nosso cérebro racional, na nossa razão, vai chegar a informação completa e um pouquinho mais lenta. Essa é uma explicação muito simples, que deixa aí de lado muitos detalhes, mas que eu acho que é uma explicação que a gente precisa para entender como funciona o nosso cérebro e como a gente aplica isso no dia a dia. Por que a gente tem esse sistema? O nosso cérebro, ele tem esse sistema de alerta para garantir a nossa sobrevivência. E muitas vezes, para garantir a nossa sobrevivência, a gente não dá tempo de raciocinar. Nesse caso que eu falo para vocês do urso, eu não daria tempo de raciocinar. Pô, deixa eu encostar nesse urso pra ver se é de brinquedo, se é verdade, se não é, se ele é amigo ou não é. Por exemplo, se você tá atravessando a rua e veio um carro, virou um carro do nada, o carro passou no farol vermelho, não dá tempo de você pensar, você só precisa agir. E é isso que a nossa amígdala, que tá dentro do sistema límbico, faz a gente fazer, impulsiona esse comportamento emocional que a gente tem. Porém, esse comportamento emocional, ele é muito importante em situações de ameaça real, né? Em situações de perigo real.
Mas no nosso dia a dia, esse sistema de luta ou fuga, essa ativação da nossa amígdala, ela pode acabar sendo desproporcional para as situações que acontecem, né? Então a gente pode acabar tendo uma resposta muito emocional para uma situação que não era uma ameaça de fato. Por isso que é tão importante a gente compreender isso, né? E como é importante a gente compreender que a gente precisa sempre trabalhar o nosso cérebro coordenado, em harmonia entre cérebro emocional e cérebro racional. Se a gente fica só nas emoções, a gente vai viver esse tsunami de alerta o tempo inteiro, corre, vai. Agora, se a gente viver só a razão também, a gente vive um deserto de emoções. As emoções são um deserto de emoções que eu digo assim, não tem emoções. E as emoções são muito importantes para a gente tomar decisões, elas são ótimas, né? Enfim, é muito legal a gente ter essa visão para a gente entender que uma reação muito emocional ela pode ser desproporcional se você está, por exemplo, no ambiente de trabalho ou trazendo agora para nossa vida, né, de mães e pais, ou se você está diante de uma situação do seu filho. Muitas vezes a gente acaba tendo, né, tem adultos que têm comportamentos muito desproporcionais a uma birra de uma criança, por exemplo, porque ele ligou ali um botão de alerta dele, né? Ele não usou a razão. Então, a gente precisa ter muito claro isso. E aí, e além da gente ter muito claro isso para saber como a gente lida com os nossos filhos, qual é o impacto disso na vida das crianças, né? As crianças, elas são particularmente muito suscetíveis a esse sequestro da amígdala, porque elas têm um cérebro emocional muito ativo, né? Lembra que o cérebro racional delas ainda está em desenvolvimento, mas o cérebro emocional delas, ele tá, vamos dizer assim, com um peso maior ali, né? E quando as crianças são expostas a situações de risco, violência física, né? Pais que batem nos seus filhos. Violência verbal, pais que humilham seus filhos, que colocam seus filhos para baixo, que gritam com seus filhos. Infelizmente, também até violência sexual. As crianças, quando enfrentam esse tipo de ameaça e perigo, elas ativam o botão de alarme delas. Né? Então elas ativam, a amígdala delas ativa esse botão de alarme e o corpo da criança entra nesse estado de ameaça, entra nesse estado de luta ou fuga. Isso impede que o cérebro da criança tenha essa harmonia, ou seja, quando a gente está com o nosso sistema de alerta ligado, as conexões com o cérebro emocional, com o cérebro racional diminuem, né? Ou seja, a gente impede o desenvolvimento cerebral saudável, esse cérebro harmonioso. Então, além da gente ter prejuízos enormes para o desenvolvimento cerebral, porque a gente impede, né? Imagina uma criança que sofre violência física ou violência sexual, e os dados no Brasil, infelizmente, são alarmantes em relação a isso. Como fica o cérebro dela? Ela fica em constante alerta. Ou seja, o cérebro dela emocional está sempre ligado, o cérebro racional dela acaba não se desenvolvendo como deveria. E além disso, esse cérebro, essa situação de alerta o tempo inteiro ligado, significa que ela está produzindo cortisol o tempo inteiro. E a produção desses hormônios, como o cortisol, o tempo inteiro, no longo prazo, a gente sabe hoje, através de pesquisas, que tem um prejuízo gigante para a saúde, né? Além de traumas emocionais, psicológicos, também trazem doenças. Além da ansiedade, né? De depressão, também trazem doenças, problemas cardíacos, por exemplo. Isso já é comprovado em pesquisas. E além disso, quando a gente pensa num cérebro que o cérebro racional não está tendo espaço para se desenvolver porque ela está em constante alerta, ela não aprende. Então eu vou fazer uma pergunta de novo, voltando àquele exemplo que a gente falou do urso. Então tudo bem, você correu, conseguiu escapar ali da cabana, tá atrás de uma árvore, você e sua família, olharam em volta, o urso não tá aqui. Ufa! De repente o urso apareceu de novo. E vocês correm, encontram outra árvore, descansam um pouquinho. De repente ele aparece de novo. Se vocês vão ficarem o fim de semana inteiro em constante ameaça do urso, vocês vão conseguir aproveitar alguma coisa desse acampamento? Vocês vão conseguir olhar em volta e achar alguma beleza ali? Vocês vão conseguir aprender, descobrir algo novo? Não, vocês só vão estar preocupados em sobreviver. E é isso que acontece com a criança que sofre violência física. Uma criança que apanha constantemente dos pais, ela não consegue explorar e aprender. Ela está constantemente preocupada em sobreviver. E além disso, isso pode desencadear mais birras, isso pode desencadear mais comportamentos desafiadores, porque a gente está falando aqui de luta ou fuga. Então pode ser que a criança, frente a uma agressão física, por exemplo, do pai, ela enfrente o pai, ela tem um comportamento ainda mais desafiador.
né? Então eu acho super importante falar sobre isso, porque infelizmente no Brasil, a gente tem dados muito preocupantes. E quando a gente fala de violência sexual, por exemplo, a gente sabe que dos casos contabilizados, né, vamos dizer assim, mais de 70% desses casos aconteceram com familiares próximos, e disso 40% os abusadores são pais ou padrastos. Então, assim, a criança ela sofre um perigo dentro da casa dela. Ou seja, constantemente o cérebro dela está ativo no sistema de ameaça, né? Ela está constantemente preocupada com a sobrevivência dela. Isso traz um prejuízo gigantesco para o seu desenvolvimento cerebral, para o seu desenvolvimento emocional, né? Cognitivo e social. Social eu falo porque como ficam as relações sociais que essa criança vai desenvolver, o que ela entende sobre confiança quando ela sofre uma violência dentro da casa dela. Então, se o pai ou a mãe bate numa criança, o que ela entende sobre uma relação social de confiança? O meu pai e minha mãe, que são as pessoas que eu mais confio, que mais eu amo e que mais me amam, me batem, né? Então, isso é muito sério. A gente precisa, de uma vez por todas, desmistificar essa questão da violência física com a criança. Tá faltando palmada, a gente escuta isso muito hoje em dia, né? E a gente, hoje, é comprovado, né, cientificamente, é comprovado de diversas formas como a violência contra a criança é extremamente prejudicial. Eu gosto de trazer esse tema porque eu acho importante a gente, primeiro, né, voltando um pouco, entender como o nosso cérebro funciona, ou seja, nós, pais e mães, podemos ter um sequestro da amígdala, podemos nos sentir ameaçados frente a uma situação com os nossos filhos e reagir de forma emocional, então a gente precisa estar muito atento a isso. As nossas reações como adultos, né, as nossas reações como um cérebro maduro precisam ser proporcionais às situações que a gente está vivendo. Então, a gente sempre tem que lembrar que, preciso trazer a razão para cá. Preciso dar um respaldo para essa minha emoção, mas preciso trazer a razão. E também eu gosto de trazer isso para a gente compreender como é importante a gente garantir para as crianças, para os nossos filhos, para as crianças do Brasil, um ambiente saudável. As crianças precisam crescer em casas que são seguras, elas precisam se sentir seguras, elas precisam ter nos seus cuidadores confiança, elas precisam ter nas suas experiências confiança e segurança. Isso é super importante para o desenvolvimento das crianças. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. A gente precisa, mesmo que a gente tenha uma casa, graças a Deus, funcional, a gente precisa lembrar de trazer essa mensagem para outras mães, para outras pessoas. A gente precisa divulgar o quanto um ambiente inseguro, instável, faz mal para as crianças, né? E, de uma vez por todas, tirar da nossa cabeça que uma palmada, um tapa, um grito muito severo faz bem para a criança e é isso que educa, né? A gente não pode, nos dias de hoje, com tanta informação, ainda achar que é isso que educa. Enfim, ficamos por aqui hoje e a gente se vê no próximo vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre orientação parental e desenvolvimento infantil. Até lá!